Receba a paz do seu irmão em Cristo, pastor Valdecir José, da Igreja Pentecostal Rocha de Israel, situado à Avenida Petrona Recalde, 273, no NS Aparecida, em Campinas. Tá aí para você, mais uma manhã abençoada, amanhã essa de quarta-feira aí, dia 7, né? Quarta-feira, dia 7 de maio de 2025. Aí para você, mais uma manhã abençoada, em que o Senhor Jesus nos proporcionou esse lindo e maravilhoso dia, né? Um dia aí já ensolarado, um sol maravilhoso, uma temperatura agradável, né? Para a glória de Deus. Tudo que Deus manda pra gente, amado, é maravilhoso, né? Seja o sol, seja a chuva, né? Deus sabe o tempo certo e o que nós necessitamos para que o nome dele seja glorificado através de nossa vida, tá certo? Aí para você, né? Mais uma vez então, uma oportunidade de aprendermos a palavra de Deus. O Senhor colocou no meu coração por esses dias para estar lendo a palavra, pregando a palavra. Tem muitas pessoas, né, que precisam, né, ouvir essa palavra. Muitas vezes não tem condições de ir para a casa do Senhor, muitas vezes está numa situação difícil, ser enfermo, né, doente, e aproveita essas lives, né, para poder aí estar aprendendo um pouco mais do Senhor, né, através do amigo Espírito Santo, a qual usa o pastor Valdecir José, para poder trazer essas mensagens aí através das lives, tá? Live essas que está sendo bastante divulgada, né, graças a Deus aí, muitas pessoas aí assistindo as lives, e tenho certeza que plantando aí essa sementinha da palavra no seu coração, né? Para que o seu dia seja mais maravilhoso, seja em paz, para que a sua vida, né, siga cada vez mais em paz, né? Para a glória de Deus, você vai aprendendo aí a adorar e dar os primeiros passos aí, aqueles que ainda não é evangélico, na presença do Senhor, né? Conhecendo aí um pouco da palavra do Senhor, tá bom? Então hoje nós vamos dar continuidade. O Senhor me deu essa mensagem agora de manhã, ao falar com Ele me deu aí no livro de Gênesis, capítulo de número 2. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá certo? Você abriu a Bíblia, já estamos no livro de Gênesis, né? Capítulo 2, nós vamos ler o versículo de número 7. Né? O título diz: A formação do jardim do Éden. Né? O título, a epígrafe lá em cima, né? Diz: A formação do jardim do Éden. Capítulo de número 2, versículo de número 7, diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Até aqui, somente esse versículo, né? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de poder, ó Deus de glória, Deus de maravilha, Senhor amado, querido e poderoso, vivo, verdadeiro, Criador dos céus, Criador da terra. Senhor, eu te peço, meu Pai, venha com as tuas mãos poderosas, as tuas mãos misericordiosas, meu Pai, quebrando os laços, jogando por terra os dardos, papai, o atrapalho, Senhor amado, as ferramentas que o diabo tem usado para surdar, para cegar os teus filhos e eles não ouvirem a tua palavra. Que o Senhor possa pôr por terra, dando vitória, meu Pai. Enquanto eu apregoo, meu Pai, que o Senhor possa operar sinais de prodígios e maravilhas na vida deste povo, Senhor amado, Pai querido. Deus tremendo de poder, meu Pai. Venha, Senhor amado, Pai querido, me usa nessa terra, meu Pai, para transmitir a tua palavra da maneira que tu queres, para a glória do teu nome. Amém, Senhor Jesus, e graças a Deus. Amém, meus amados? Então vamos aí, né, expressar o que o Senhor Jesus colocou no nosso coração. Nós vemos aqui, como o título diz, né, para gente, a criação do Jardim do Éden, e aonde nós lemos fala acerca do primeiro ser humano, né, nosso irmão Adão, que foi criado do pó da terra. O Senhor criou Adão no pó da terra, dando a ele e soprando sobre as narinas o fôlego de vida. Foi criado, né, da argila da terra, né?
O Senhor foi modelando a terra, fazendo aquele bonequinho de barro e aí transformando ele em alma vivente. Mas o que nós temos que entender, o motivo por que qual o Senhor criou o ser humano. Para isso, nós temos que ver a história do passado. E no passado, nós aprendemos na Bíblia Sagrada que existia somente os céus. A terra ainda não tinha sido habitada. E toda a história começa no céu, com a criação de Deus, né? No céu, o Senhor cria os anjos para o adorarem. Tudo no poder da sua palavra. Então os anjos foram criados em cargos específicos para servirem o Senhor Deus. Cada anjo teve a sua função de adoração. Foi feito os querubins, os serafins, o arcanjo. Então, cada anjo foi criado para um tipo de função para adorar o Senhor. E na criação desses anjos, foi criado um anjo chamado anjo de luz. E foi-lhe dado o ministério desse anjo de luz como um regente ou um maestro do coral. Alguém que regia os louvores entoados para a adoração do Senhor Deus. Quando nós olhamos para essas orquestras, nós vemos lá um maestro que fica gesticulando com a mão e as pessoas ali louvando, né, através do louvor. Essa era a função que foi incumbida, foi dada para o anjo de luz. E todas as vezes que Deus assim permitia, os anjos se reuniam e era regido por o anjo da luz que adorava o Senhor através do louvor. Ele louvava santo, santo, santo. Santo é o Senhor dos exércitos, hosana nas alturas. Era a adoração do Senhor. E o Senhor Deus, ele se agradava. Ele agradava dessa adoração, de ser adorado e reconhecido como Deus, como forma de gratidão daqueles que ele o criou. Porque a criatura, ela é criada, a saber, os anjos, para adorar a Deus. A adoração vinha não só nos louvores, como na sua obediência e no seu trabalho, na sua função exercida, a qual ele recebeu. Era um meio de também adorar a Deus. E nós vemos aqui que a Bíblia diz que um certo dia, no meio de uma adoração, o anjo de luz, ele observou que Deus estava feliz, satisfeito com a adoração, que aquilo era bom, que ser adorado era muito bom. E a partir daquele dia, o anjo de luz começou a almejar e a desejar
a adoração também para si. Ele também almejou no seu coração ser adorado. Mas ele foi criado para adorar, não para ser adorado. Mas ele almejou ser adorado porque ele viu que era bom. Isso trazia prazer a Deus. Isso trazia satisfação a Deus pela sua criação. Deus se sentia feliz, satisfeito pela sua criação. E numa dessas adorações, começou-se então uma trama. E ele começou a anunciar no céu aos anjos que ele tinha um desejo de levantar o seu trono acima do trono do Deus vivo, para que o Altíssimo também o adorasse. E haja vista que o poder de ludibriação da parte dele, porque ele ludibriou, ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos com esse seu desejo. Quem sabe prometendo a esses anjos que se os anjos o adorassem como eles adoravam a Deus, ele daria cargos melhores ou maiores do que aqueles que Deus concedeu a eles. Ou seja, uma forma de corrompê-los à desobediência. O fato é que ele conseguiu. 1/3 dos anjos ele corrompeu. Enquanto ele corrompia os anjos e colocava esse plano dele em ação, foi descoberto toda a sua trama. E ao descobrir a sua trama, houve uma batalha no céu. Houve uma guerra. Porque quando essa trama é descoberta, o Senhor chama o arcanjo Miguel, que foi criado para guerrear. Era o anjo de guerra, arcanjo Miguel. E uma batalha de guerra é travada no céu, por causa desta rebelião. O anjo de luz se rebeliou contra Deus. E quando ele se rebelia, ele está declarando com a sua rebelião que ele não aceita mais as ordens de Deus. Que ele já não está mais debaixo da ordenança de Deus, mas agora ele mesmo próprio se manda. Veja, uma criatura de Deus criada pelo poder da palavra, agora rebeliando-se contra o seu Criador. Houve, então, a guerra. Travou-se uma batalha. E a Bíblia diz que o arcanjo Miguel expulsa, através da guerra, Satanás do céu. E Satanás ele é atirado para a terra. No livro de Gênesis,
no capítulo 1, no primeiro versículo, diz que Deus havera formado a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a terra, e o Espírito Santo de Deus bailava sobre as águas. Você consegue imaginar Deus criando algo vazio, algo imperfeito, se tudo que Deus faz é com perfeição? Entre o versículo 1 e o versículo 2, há um espaço de anos nessa história. Estudiosos da palavra afirmam que a terra foi feita perfeita, mas com a queda de Lúcifer, o anjo de luz, a terra se tornou sem forma e vazia. Com a queda dele foi destruída a criação de Deus. Foi tirado de Lúcifer a glória, a luz. E agora ele se tornou um anjo de treva, o anjo da escuridão. Não foi tirado dele o poder, mas foi tirado a glória, a luz dele foi tirada. A Bíblia o chama de anjo caído. E uma vez expulso na terra, a sua vivência agora é a terra. Ele e a terça parte de anjos que ele corrompeu. E agora fez-se silêncio na terra, porque não tinha mais quem regia o coral. Porque cada anjo foi feito apenas um anjo em cada função. E não tinha um substituto para a função de Lúcifer, para continuar regendo o coral. Então o céu se fez silêncio sem a adoração dos anjos. E certa feita, Deus resolve descer sobre a terra. E quando Deus desce à terra, Deus teve uma ideia de formar um jardim, chamado, a saber, Jardim do Éden. E ele começou a formar esse jardim. E quando ele terminou a construção desse jardim, ele viu que era bom o trabalho a qual ele tinha feito no jardim. Só que ele observou que não tinha ninguém para tomar conta do jardim. Então, mais uma vez, Deus teve a ideia de criar uma espécie para tomar conta do jardim para ele. E o Senhor então se aproxima e ele começa a trabalhar no barro. E começa a fazer um boneco. E ele diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Esse façamos no plural é porque ele está conversando com alguém. Se Adão foi o primeiro ser humano a ser criado, se houve uma rebelião no céu e uma terça parte dos anjos
caíram. Nós podemos analisar e pensar com quem o Senhor estava conversando. E aí, nós chegamos à conclusão que o Senhor conversava com o seu Filho e com o Espírito Santo. Façamos no plural. Então era Deus já comunicando ao seu Filho e ao Espírito Santo que ele estava na construção de uma criação, mas não agora com o poder da sua palavra, mas com as suas próprias mãos. E ele modela aquele boneco de barro e vê que aquele boneco de barro agrada aos seus olhos. E a Bíblia nos fala que ele sopra sobre as narinas deste boneco e dá a ele o fôlego da vida. Agora o boneco se torna em ser vivente. E o Senhor, então, apresenta para ele o paraíso, dizendo: olha, eu formei esse paraíso e vou colocar você para dominar sobre todo este paraíso. E começou a criação de Deus no paraíso. Os peixes, os animais, árvores frutíferas, tudo aquilo que serviria mais tarde de alimento para o homem. Os frutos e os animais, para que ele desse nome aos animais. Tudo foi feito dos animais com pares, ou seja, macho e fêmea Deus o criou. Cada espécie de animais. E a Bíblia diz que toda a tardezinha Deus descia do céu e procurava Adão, para então Adão estar dando a ele o que é que Adão teria feito na ausência de Deus. E Adão declarava a Deus o que ele tinha feito. Qual seria a forma do seu trabalho ou o jeito que ele tinha trabalhado naquele dia. E nós vemos então que a glória de Deus invadia o paraíso e era só felicidade. Certa feita, o Senhor Deus esteve com Adão e ao retornar para o céu, ele olhou para trás e viu toda a sua criação. E viu que ele havia criado os animais, segundo a sua espécie, macho e fêmea. E Adão estava ali só. E Deus pensou consigo: não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma disjuntora, uma companheira, uma cara metade, né? Uma auxiliadora, uma ajudadora, para ajudar Adão no seu ofício, no seu ministério, a qual eu coloquei nas tuas mãos. E o Senhor fez cair sobre Adão um profundo sono, e da costela de Adão foi feito a varoa. E quando Adão desperta, Deus diz a ele: esse é osso do seu osso, carne da tua carne. E apresenta então a varoa para Adão e recebe o nome de Eva. E Deus manda Adão passar para Eva tudo aquilo que ele tinha passado, ou seja, todas as ordens. E Deus tinha determinado a Adão que de todo fruto ele poderia comer, menos do fruto da vida e da ciência do bem e do mal. E o Senhor Deus plantou essas duas árvores no meio do jardim do Éden. Uma vez determinado, uma vez eles avisados, eles passaram a trabalhar normalmente, como assim Deus o determinou a eles.
E eles viviam numa vida de obediência a Deus. Quando nós olhamos para a criação dos anjos, que foram criados através da palavra, nós vemos que os anjos foram criados para servir o Senhor. E quando o Senhor cria o homem e a mulher com as suas mãos, Ele dá algo chamado para o homem e a mulher o livre-arbítrio. Ou seja, um poder de decisão para poder obedecer ou desobedecer uma ordem de Deus. E o casal agora está incumbido de tomar conta do paraíso. E lá está o casal tomando conta do paraíso. Adão passa para Eva, vamos colocar nome nas árvores frutíferas, vamos colocar nome nos animais marítimos do mar, vamos colocar nome nos animais da terra, os animais que voam, que rastejam, enfim, todos os animais começaram a receber nome e as árvores frutíferas. E toda tardezinha Deus agora descia e conversava com o casal. Mas como Lúcifer, agora anjo das trevas, estava passeando sobre a terra, ele viu que a luz que brilhava no paraíso ofuscava a sua visão, o seu olhar. E ele se aproximou para poder saber o que estava acontecendo, porque aquela luz ele conhecia, porque ele era fazendo parte daquela luz. E ele começa então a rodear e a prestar atenção. Como ele era espírito, e ele precisava se incorporar para se aproximar mais próximo, a fim que não chamasse a atenção, porque veja bem que Deus é espírito. E ele se aproximava de Adão, e Adão o via. Tanto que é que conversava com Deus vivo. Então, pela inocência de Adão, os seus olhos eram abertos para as visões celestiais. Então, certamente que Satanás seria visto. Ele não conseguiria enganar Adão e Eva. Ainda que ele se transfigurasse em anjo de luz, porque ele tem esse poder, a Bíblia dá, nos declara que ele tem esse poder. Mas ele não queria correr risco de ser descoberto, porque o intuito dele era descobrir a obra que Deus estava fazendo no paraíso e destruí-la. E a Bíblia diz que ele se incorpora numa serpente, porque a serpente era a mais astuta dos animais criada pelo Senhor Deus. E uma vez incorporado na serpente, ele usa o corpo da serpente para se aproximar do paraíso e não ser chamada a sua atenção, para que o casal não percebesse. E ele passa a observar o casal trabalhando no paraíso. A Bíblia não nos fala acerca de quanto tempo ele vigiou este casal. Mas o fato é que ele observava que quando o casal passava próximo ao meio do paraíso, eles desviavam das árvores, a qual receberam a ordem expressa do Senhor Deus para não tocar, não desejar e não comer desse fruto. Porque no dia que eles comessem desse fruto, eles morreriam. Então eles desviavam. Mas como Deus deu a eles o livre-arbítrio para eles tomar uma decisão de obedecer a Deus ou não, era preciso deixar eles só.
para ver qual seria a sua atitude. E o Senhor Deus viu que eles obedeciam. E percebeu-se Satanás, então, com esse desvio, que algo tinha, só não sabia o que. Mas tinha algo ali que ele precisava descobrir para usar isso contra a própria criação de Deus, para atingir a Deus. E ele começou a rodear. Numa dessas vezes, Eva, a mulher de Adão, ficou só. Enquanto Adão estava em outros afazeres, ela permanecia ali só. E Satanás aproveitou que ela estava só e se aproximou. E Satanás lançou uma seta na mente dela, fazendo uma seguinte pergunta: o Senhor Deus proibiu vocês de comer do fruto da árvore do jardim do Éden? E Eva diz: não, o Senhor Deus diz que a gente pode comer do fruto, sim. Não de todos, mas nós podemos comer do fruto. Somente daquelas duas árvores, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal, nós não devemos desejar, tocar e nem comer, porque o dia que nós comer, nós vamos morrer. Assim afirmou o Senhor Deus para nós, uma ordem expressa de Deus. E quando Satanás, através daquela serpente, ouve as palavras que saem da boca de Eva, maligno como ele é, ele afirma para Eva dizendo que o Senhor Deus estava mentindo. O Senhor Deus estava enganando eles. Porque sabia que no dia que ele comesse daquele fruto, eles também se tornaria Deus. Ele teriam seus olhos abertos e se tornaria Deus. E isso chamou a atenção de Eva. Ele lançou em Eva o poder da cobiça. A mesma cobiça que ele teve quando ele almejou o trono de Deus. E ele sabia que com essa cobiça, se ela entrasse em desobediência, ela teria uma punição, como ele teve. Seria uma forma de destruição da criação de Deus. Então ele seduz Eva a experimentar do fruto. E a sedução foi para que ela experimentasse do fruto da ciência do bem e do mal. Porque ele sabe que se Eva experimentasse do fruto da vida, Eva seria imortal. Porque o fruto da vida daria poder a ela de ser imortal, de viver pro resto da vida. Então a sedução dele foi através, para ele experimentar do fruto do bem e do mal, para que os seus olhos fossem abertos para a maldade. Porque então ela só enxergava o bem. E o fato é que Eva apanha do fruto. O pecado veio no desejo, né? Ela foi tentada, não resistiu à tentação, pegou do fruto que era atrativo aos seus olhos, cobiçando comer do fruto, e tanto é que o comeu. E quando ela come desse fruto, ela observa que não acontece nada no exato momento em que ela come. Ela olha, experimenta do fruto e vê que continua normal, ela não morreu. E logo se aproxima Adão. E quando Adão se aproxima, ela oferece também a Adão. E Adão questiona.
sobre a ordem expressa de Deus, e a qual ele tinha passado para Eva. Mas o poder de sedução em Eva, mostrando para ele que não tinha acontecido nada com ela, entrando na astúcia de Satanás, ela também seduz Adão. O poder da sedução também é atraída por Adão. E Adão agora também experimenta do fruto. E era tudo que o diabo queria. Não somente destruir Eva, como destruir Adão, os dois. Por isso não teve efeito algum quando Eva comeu sozinha. Porque não adiantaria ele exterminar com Eva e Adão fugir. E Deus criar uma nova varoa para Adão. Ele queria pegar os dois. E ele teve êxito. Pegou os dois. Quando Adão, a experimenta do fruto, que Adão sente o paladar do fruto, o gosto, cai dos seus olhos como se fosse escama, e seus olhos é aberto agora para a maldade. E o que é que Adão enxerga? A sua própria nudez dele e de sua companheira. E eles fogem um do outro com vergonha. E eles procuram folhas e cobrem então a sua nudez. E naquela tardezinha, Deus desce ao paraíso. E como sempre fez, ele chama Adão. Mas Adão agora não vem de imediato ver o que o Senhor Deus queria. Não, ele se esconde. Porque a sua desobediência, o seu pecado, gerou um medo. E Adão passa a se esconder de Deus por medo. Medo do que, pastor? Medo de ser punido pela sua desobediência. E eles se escondem. Mas Deus insiste. E Adão vê que no paraíso não tem lugar para ele se esconder. Se ele persistisse em esconder, Deus ia entrar no paraíso, procurá-lo e achá-lo. Então, no lugar de Adão permanecer se escondendo, passou-se pela sua cabeça, tanto dele como de Eva, de colocar uma desculpa para o Senhor Deus pela sua desobediência. Veja, que ao se aproximar de Deus, obedecendo o seu chamado, porque Deus estava chamando, Deus faz a pergunta para ele. Adão, você não ouviu te chamar? E ele disse, sim, Deus. E por que você não veio imediatamente quando eu o chamei? Porque eu temi, Senhor, e se escondi. Porque estava nu. E me envergonhei. E o Senhor diz, mas quem falou para você que você estava nu? Comeste do fruto proibido, Adão. O fruto que eu te dei uma ordem, determinei para não comer, você comeu, me desobedeceu. E Adão disse, Senhor, a mulher que tu me deste, a varoa, ela comeu do fruto e me deu. Servindo de desculpas. O Senhor procura Eva e diz, Eva, você comeu do fruto? E Eva diz, Senhor, eu comi. Mas foi a serpente que me enganou. A serpente que me ludibriou a fim de que eu comesse. Veja que ela também tentou justificar pelo seu erro, pela sua desobediência.
Deus viu que realmente a serpente havia tentado através de Satanás, que tinha infiltrado na serpente. Mas isso não era desculpa. Porque eles tinham o poder na mão de obedecer ou desobedecer. E eles conheciam a consequência da desobediência, a morte. Mas eles criam numa morte material, física. E Deus está falando de uma morte espiritual. Porque eles morreram espiritualmente. Uma vez os seus olhos caídos, escamas dos seus olhos, eles acordados para o bem e para o mal, o pecado entrou na vida deles. E eles passam agora a conhecer a maldade. Veja que Deus criou eles para o bem. Mas através da desobediência, eles partiram para a maldade. E como toda desobediência existe uma consequência, porque quando somos avisados para não desobedecermos e desobedecemos, há uma consequência. A desobediência gera o quê? Consequências. Então, Adão e Eva teve que sofrer as consequências da sua desobediência. Deus poderia destruí-los, mas Deus não o fez. Deus apenas castigou eles. E a forma de castigo era expulsar eles do paraíso, como foram expulsos. No paraíso eles comiam, bebiam, eram felizes, não conhecia a tristeza, não conhecia o choro, o lamento, a dor, a enfermidade, eles não conheciam nada do que é mal, mas conhecia tudo que era bom, tudo que vinha do céu. Mas pela sua desobediência, eles agora passam a conhecer também a maldade. E a maldade não podia ficar no paraíso. Porque eles iriam, através da maldade, destruir o paraíso de Deus. Então Deus determina a expulsão. E junto com a expulsão, o castigo, que ficaria marcado pelo resto das suas vidas. Ao homem foi dado a ele a terra para lavrar. Ou seja, ele teria que trabalhar, lavrar a terra, plantar, esperar o fruto da sua plantação para que ele pudesse comer. Por isso ele recebeu o castigo de comer o pão de cada dia com o suor do seu rosto. Já a Eva teria dor de parto, porque Deus fez o homem e a mulher para gerar. Através da obediência, eles iam gerar as famílias. Homens e mulheres em obediência a Deus. Mas através da desobediência, nasceria com o livre-arbítrio também, com poder de decisão nas mãos. Então Deus expulsa do paraíso, fecha o paraíso e coloca os anjos para tomarem conta do paraíso, para que eles não entrassem mais no paraíso e nem comessem mais dos frutos. Uma vez expulsos do paraíso, agora eles vão trabalhar. E a serpente também, o maligno também teve a sua punição, não escapou. Ela ia rastejar, comer o pó da terra, e ela só poderia ferir o calcanhar. Mas o homem teria o poder de ferir a sua cabeça. Ou seja, daquela mulher nasceria um que esmagaria a sua cabeça. Fala-se ali da vinda do Cordeiro Santo, da vinda de Jesus à Terra. E nós vemos aí Adão e Eva continuar a dar à luz aos primeiros filhos, Primeiro Abel, depois Caim, a qual foi o primeiro homicídio na Bíblia, porque Abel era
criador de ovelhas, e Caim era lavrador de terra como o pai, e Abel tentou oferecer uma oferta a Deus, o fruto do seu trabalho, das suas ovelhas, pegou a melhor, a mais bonita e ofereceu a Deus. E quando Caim o viu, também foi oferecer a Deus, mas pegou o fruto da terra e ofereceu de qualquer forma, de qualquer jeito. E Deus diz que Deus atentou a oferta de Abel e não atentou a de Caim. E Caim se revoltou e acabou tramando contra a vida do seu irmão e matando o seu irmão. E recebe do Senhor Deus uma marca, um sinal pelo aquilo que ele tinha feito, um castigo. E o sangue do inocente pela primeira vez é derramado sobre a terra. Você já imaginou se é derramado sobre o paraíso? Tinha contaminado o paraíso, né? Então Deus, sabendo disso, Deus expulsou. O fato é que o pecado da desobediência contaminou a terra. E o sangue do justo que derramou, muito sangue seria derramado. Muitos inocentes iriam padecer e sofrer. Bom, o que nós aprendemos com essa lição? Com essa história verídica, verdadeira, que nos narra no livro de Gênesis? Que todos nós outros somos tentados. E nós continuamos tendo em nossa vida, em nossas mãos, o livre-arbítrio. Não foi nos tirado. Pelo contrário, nós temos o livre-arbítrio, um direito de escolha. De obedecer ou desobedecer. A Bíblia diz que ninguém está livre de ser tentado. Satanás não foi destruído, ele foi punido, aquela serpente. Mas Satanás continuou vagando sobre a terra e usando o poder de sedução que ele usa para atrair as suas vítimas. Um poder muito forte, que só é quebrado com o poder da obediência para com Deus. Então, todas as vezes que ele quer nos tentar, ele se aproxima usando da sua maldade, se transfigurando em algo para nos iludirmos, e nós somos atraídos para a desobediência, para provocarmos a ira de Deus, a fim de que nós soframos também as nossas consequências pelas nossas desobediências. Sendo conhecedor pleno da palavra de Deus, falando já dos nossos dias, dos nossos antepassados que receberam a lei de Deus para ter uma vida em obediência a Deus. Veja que no caso de Adão e Eva, Deus falou face a face. Já com o ser humano, por causa do seu pecado, Deus deu a lei, usou o próprio ser humano, no caso Moisés, não foi? Para que desse a lei para Moisés, fazer com que o povo obedecesse a lei, para que não sofresse o castigo da desobediência. E de lá para cá o ser humano vem desobedecendo as ordens de Deus. Mesmo sabendo que as leis foi dada por Deus, não havia obediência. E foi quebrando-se a lei através da desobediência e as punições foram chegando. Ou seja, o pecado. Mas Deus criou uma forma de sacrifício de animais para que os pecados fossem perdoados. E essa prática foi exercida através dos sacerdotes. Era o ofício do sacerdote oferecer o sacrifício de animais para o perdão dos pecados. Em tudo, Deus viu com perfeição e com o seu olhar de misericórdia, nos perdoando do nosso pecado. Mas nós vemos na Bíblia Sagrada, ao decorrer dos anos, que a desobediência continuou acontecendo. E sangues inocentes continuaram sendo derramados sobre a terra, provocando a ira de Deus. Até chegarmos
na vinda do Filho do Homem, ou seja, o Filho de Deus, na terra, para pagar o preço pela nossa desobediência, pelos nossos pecados. Muitos pensam que o Senhor Jesus veio para não cumprir a lei e se engana completamente. O Senhor Jesus cumpriu a lei em tudo, porque senão ele era uma pessoa que não estava obedecendo o próprio Deus. E todos tinham que obedecer a lei de Deus. Veja que Cristo, quando desce à terra, ele deixou no céu a sua majestade, a sua glória, e se fez carne e habitou entre nós. Então ele tinha também que viver como nós, e ele obedeceu a lei. Tanto é que nós vemos na Bíblia a perseguição dos fariseus e dos sacerdotes, dos escribas, para que ele desobedecesse a lei. Mas ele cumpriu a lei, ele cumpriu toda a lei. Tudo foi cumprido conforme a lei que Deus deu a Moisés. E com a morte de cruz e o seu sangue inocente derramado sobre essa terra, ele pagou o preço pelos nossos pecados. E através da sua morte de cruz, então criou-se não o Velho Testamento, que era a lei de Moisés, mas a era da graça, pela promessa do Senhor, que agora enviaria para nós, através da sua promessa, o Espírito Santo de Deus, a qual nos faria lembrar tudo aquilo que ele nos ensinou, para que fosse cumprido na terra. Ou seja, o Novo Testamento feito com o seu sangue. A aliança que ele fez com o seu povo, através da morte da cruz, aproximando o seu povo novamente a Deus. Veja que a Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo, e Deus nos colocou em contato novamente com Deus. Lá no livro de Isaías 59, versículo 1 e 2. E eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que ele não possa ouvir. Mas que as transgressões do pecado faziam divisão entre Deus e o seu povo. E através da morte da cruz, então, ele nos uniu. E o livre-arbítrio continua em nossa vida, hoje. Não somente com a Torá, o Velho Testamento, mas agora também com o Novo Testamento. E a Bíblia, então, se fez completa, com o Velho e com o Novo Testamento, dando para nós os mandamentos, os estatutos a serem ordenados por Deus para serem cumpridos na nossa vida. E agora fez a separação da criatura. Todos nós fomos criatura de Deus, fomos formados por Deus. Mas o Senhor Jesus, com o poder de decisão, ele nos deu o poder de aceitar ou não. Livro de João, 1 João. Todo aquele que o aceitou como Salvador, como Jesus Cristo, o Filho de Deus, o recebeu, ele deu poder também de ser feitos filhos de Deus. Então existe a criatura de Deus, quando não professa e não aceita o Senhor como Salvador, não reconhece Jesus Cristo como único e suficiente Salvador enviado pelo Pai, os que aceitam e os que não aceitam. Então, quando aceita, é transformado da criatura para filhos de Deus. E os que não aceitam continuam sendo criaturas de Deus. Nós aprendemos isso também no livro de Gênesis. Quando os filhos de Deus se misturam com os filhos dos homens. Ali você já vê a diferença dos filhos de Deus, escolhidos por Deus, aqueles que professavam
agora com Jesus Cristo. Aqueles que professam Jesus Cristo como seu Salvador, automaticamente têm em Cristo como Pai, Deus como Pai e o Espírito Santo de Deus como Pai. Porque os três é um só, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três se tornam um só. Nós tivemos a era da lei através de Deus, através da lei que Deus passou para Moisés. Era a era de Deus, onde era punido-se conforme a lei de Deus. Nós vemos a era da graça com Jesus Cristo. Viveram na era da graça. E segundo a promessa de Cristo, Ele nos enviou quem? O Consolador. Então agora, nós através da graça, estamos na era do Consolador. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nessa era do Espírito Santo, nós temos o poder do livre-arbítrio e de decisão, de obedecer ou não obedecer. Diante de nós foi posto dois caminhos, o caminho da obediência e o caminho da desobediência. Então foi nos dado a saber a sua vontade através da sua palavra, que nos foram ensinada para que nós possamos obedecer a sua palavra, observando nela tudo o que nela está escrito, tanto no Velho como no Novo Testamento, e colocando em prática em nossa vida. Não abolindo e nem tirando nada, mas vivendo a vida na Bíblia por completo, no Velho e no Novo. Existe para nós experiências no Velho Testamento de pessoas que obedeceram e alcançaram a dádiva de Deus, o favor, a graça, o favor merecido de Deus. Como também olhamos no Novo Testamento e alcançamos. Porque o Novo Testamento, ele nos revela, o hoje, o presente e também o futuro que há de acontecer nos livros de revelações. Daniel, Ezequiel, Apocalipse, enfim, na Bíblia. O que nos aguarda lá no futuro. Futuro esse que nós acreditamos que não está muito longe, está bem próximo. Então, quando na área de Deus, era julgado pelo quê? Pela lei, não era? O julgamento não era pela lei. Matou, era punido pela lei. Roubou, era punido pela lei. Adulterou, era punido pela lei. Hoje, o julgamento de Deus era na hora. Na hora. Se Deus determinasse que seria culpado, Deus fulminava. Deus exterminava da terra. Hoje, na era da graça, na era do Espírito Santo de Deus, do Consolador, com a pregação de Jesus Cristo na terra, ficou para o último dia o julgamento. Ele nos deu o poder de conhecimento para conhecer a palavra, e no último dia seremos julgados pelas nossas ações. Se o que nós fizemos é bom ou se nós fizemos é mal. Ou seja, se nós vivemos uma vida de obediência ou se nós vivemos uma vida de desobediência. E vamos ser julgados por isso. Como a população nessa terra foi próspera, prosperou-se, isso fez com que o Senhor Jesus não viesse. Quando eu falo Jesus, dizendo bem específico para os irmãos, né, que os três são só, né? Então, quando eu falo Jesus, eu falo em Deus e Espírito Santo também, os três. De destruição da terra. Na primeira vez não foi destruído com água, sobre o dilúvio de 40 dias e 40 noites pela desobediência.
E a promessa agora é destruído com fogo. Não é essa a promessa? Que no aguarda. Então, vai haver uma destruição, porque assim a palavra de Deus afirma. Que não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo vai ser destruído. Até a relva do campo, tudo será destruído a fogo. Como foi nos dias de Noé. Salvo somente Noé e sua família, para dar continuidade à geração. Então, através do Espírito Santo e da sua palavra, nós vamos ser julgados. Se nós obedecemos, se nós desobedecemos. E haverá uma separação. Então eu falo para os amados que do mesmo jeito que a tentação no paraíso, dada por Satanás, feita por Satanás, é a mesma coisa hoje. Ninguém está livre de ser tentado. Deus não tenta ninguém. Mas por causa do livre-arbítrio, Ele permite que Satanás nos tente. Nos ofereça facilidades para ocorrer a desobediência para com Deus, através da sua palavra. Quanto mais nós conhecemos, mais nós somos cobrados por Deus, por causa do nosso conhecimento. Sabemos que não podemos praticar e pratiquemos. Sabemos que não podemos fazer e fazemos. Isso tem as consequências. As consequências pelos nossos pecados, pelos nossos erros. E o Senhor, a fim de nos salvar, enquanto não vem o fim, porque enquanto há o fôlego de vida, há esperança, diz a palavra, enquanto o nosso fôlego de vida não é tirado de nós, o Senhor luta para nos convencer, através do Espírito Santo de Deus, para nós não pecarmos, para nós não cedermos à tentação do maligno. Mas muitas vezes, por causa da nossa fraqueza, nós cedemos. Mas também existe uma diferença. Daqueles que pecam, reconhece o seu pecado e pede para que Deus o fortaleça, para que ele não peque mais. E a famosa brecha em qual o diabo encontra para poder usar essas brechas para acusarmos diante de Deus pela desobediência é tampada. E ele procura outras brechas. Porque enquanto estivermos nessa terra, nós vamos ser cheios de brechas, cheios de falhas. Sempre vamos estar pecando. A Bíblia chega a dizer que aquele que não tem pecado, esse mente, e já está pecando pelo pecado da mentira. Mas Deus está nos preparando para que nós venhamos ser revestidos e resistir o pecado, a fim de que Ele nos leve para o céu. Então Ele está nos preparando, enquanto o Evangelho é anunciado nesta terra. Quando chegar a última pessoa a este Evangelho, e ninguém mais foi inocente à luz da palavra, então chegará o fim, a destruição. E aí haverá o julgamento, porque a igreja será tirada da terra, levada, e ficará somente aqueles que desobedecerem, para sofrer o castigo de Deus, para que através do castigo de Deus, eles venham se conscientizar e acordar, e reconhecer que estão errados em ceder à tentação e tampar as brechas. Mas já não vai existir mais a igreja, o pastor, não vai existir mais a palavra e nem o Espírito Santo de Deus. Eles terão que dar a sua vida para poder dar no céu, receber a vida eterna, a promessa de Deus ser cumprida na tua vida. Então veja como é que o pecado nos afasta de Deus. Veja como a rebeldia, a desobediência, nos afasta do Altíssimo, provocando sobre nós o castigo. Por isso é que muitas pessoas sofrem. Por isso é que muitas pessoas choram. Por isso que muitas pessoas adoecem. Porque conhecem o mal e cometem o mal. Se afastando cada vez mais de Deus, da lei de Deus, dos mandamentos de Deus. Deus manda fazer uma coisa, ele faz outra. Desobedecendo, tendo uma vida de desobediência e rebeldia. E todo aquele que desobedece com rebeldia é punido por Deus. O Senhor marca com um sinal para que ele não desobedeça mais.
e ele aprenda a viver numa vida de obediência. Então, toda vez que você obedece a Deus, você se aproxima cada vez mais de Deus. Toda vez que você desobedece a Deus, você afasta de Deus. O seu pecado, a sua desobediência, ela já afeta a sua amizade com Deus e faz com que você se afaste. E você, uma vez se afastando, Deus não ouve mais as suas petições, porque você se afastou de Deus. Para que Deus ouça novamente você precisa se arrepender, pedir perdão pelo seu pecado, pela sua desobediência, a qual gerou fruto do seu castigo, para que você possa se aproximar novamente de Deus. E Deus agora passe a ouvir novamente as suas petições, os seus pedidos. E mostrar para você que aquela brecha tem que ser tampada, e que Ele quer tampar, se você permite. Se você permitir, Ele tampa aquela brecha. Ainda que vai aparecer outras, mas agora você vai passar a vigiar com as outras brechas, para que Satanás, através da sua tentação de sedução, não venha afastar você novamente de Deus. E você venha se aproximando mais de Deus. E uma vez você se aproximando, santificando a sua vida cada vez mais, Deus o leva você para o céu, para que você não se contamine mais nesta terra. Entendeu agora um pouco da obra de Deus sobre a sua vida? Então que os amados possam lutar pela sua salvação, fazendo a separação da sua vida aqui na terra, vigiando, santificando a sua vida e procurando conhecer a palavra de Deus. Quanto mais você conhece, mais você tem que vigiar, porque maior será a tentação para você cometer o erro. Você entendeu? Toda vez que você ouve uma palavra e diz que na palavra de Deus, Deus fala para você não fazer isso, e você faz, você provoca a ira de Deus. Você faz o fruto do pecado. Você come do fruto do pecado. Toda vez que você obedece, você se aproxima de Deus e é protegido por Deus. Quer a proteção de Deus na sua vida contra o diabo? Obedeça a Deus. Tenha uma vida em obediência a Deus. E aí você não precisa temer o diabo, porque o diabo não vai ter poder sobre a sua vida. Parece simples? Falando parece simples, mas vivido é difícil. Porque o poder de sedução do diabo é difícil resistir. Mas a Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então não é impossível. Cristo venceu. E ele disse que nós também venceríamos. Porque ele nos chamou para ser vencedor. Porque com Cristo é vencer e vencer. Então busque a Cristo. Confesse a Cristo os seus pecados e peça para Cristo tampar essas brechas. E se esforça para que o diabo não venha usar mais essas brechas a fim de afastar você de Cristo. Colocar você num sono profundo novamente. E você deixar de ser filho de Deus e começar a viver sendo criatura de Deus, fazendo as coisas que desagradam a Deus. Tendo seus olhos fechados para as coisas santas e participando das coisas profanas desse mundo, se contaminando cada vez mais, provocando a sua morte espiritual. E uma vez a morte espiritual, também vem em seguida a morte carnal. Porque cada um tem um tempo aqui na terra. Uns vai viver mais, outro vai viver menos. Um vive pouco tempo, outros vivem mais tempo. E o tempo não pertence a nós, o tempo pertence a Deus. Por isso que é muito perigoso você ficar aí titubeando, ou ficar aí, despreocupado com a sua vida espiritual. Porque ela afeta a sua vida na terra. E você não sabe o dia que você vai morrer. Você não sabe o dia que o seu fôlego de vida vai ser recolhido por Deus. E se seu fôlego de vida for recolhido, você com o fruto do pecado, o fruto da desobediência, você não vai herdar o céu, você vai para o inferno. Porque só existe dois caminhos, o céu e o inferno. O poder da vida eterna e o poder da destruição eterna. E é você quem escolhe.
Então nós temos que estar atentos. Nós que conhecemos a palavra, temos que estar atento a todo momento para não desobedecer a Deus. E uma vez desobedecendo, correr para os pés do Senhor e pedir perdão. E pedir para Deus nos proteger dessa tentação do diabo, para nós não cedermos mais. Ou seja, nos fazer forte aonde nós somos fracos. Aonde nós não resistimos. Porque Satanás ele vai investir aonde ele vê que tem brecha. E só o Senhor Jesus para tampar essas brechas. Então que os amados possam aprender com essa palavra, essa ministração da palavra, que os amados possam se conscientizar que nós temos que viver uma vida de conhecimento da palavra e de vigilância, para não desobedecer a Deus e não provocar a ira de Deus sobre a nossa vida. E passar a dormir e acabar caindo nas garras do diabo novamente. Uma vez nos tirado da garra do adversário, se voltarmos, a nossa situação é terrível. Passa, quando nós aceitamos Jesus, os demônios são expulsos. O demônio que acompanha desde a nossa criação familiar, nos acompanha. Mas quando nós aceitamos Jesus, o demônio é expulso. E os anjos agora nos protegem, nos livram, fica ao redor, nos protegendo. E de redor, o diabo, procurando as brechas. Se nós dermos a brecha, ele invade, destrói as nossas vidas, nos põe para dormir. Os anjos já não acampam mais ao nosso redor para nos proteger pela nossa desobediência. Nós afastamos de Deus e nesse afastamento o diabo então nos domina. Então veja o perigo que nós corremos em perder a nossa salvação por causa da nossa desobediência. Nós possamos ficar com essa palavra, amém? Aquilo que eu não pude expressar, que o amigo Espírito Santo possa expressar melhor em seus corações, amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de poder, ó Deus de glória, Deus de maravilha, Senhor amado, querido, poderoso e vivo, verdadeiro, Criador dos céus, Criador da terra. Olha aí os teus filhos, meu Pai, que receberam a tua palavra, Senhor, seja com eles, abrindo a mente deles cada vez mais, que eles venham ter cada vez mais conhecimento da tua palavra, Senhor. Fala com teus filhos, continua falando, continua expressando, meu Pai, o seu mandamento, as suas palavras, Senhor amado, que o Senhor quer, Papai amado, para teu filho. Senhor, abençoa eles com toda a sorte de bênção, quebrando os laços, dando a eles vitória, para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Amém. Quem vos despede é o seu irmão em Cristo, pastor Valdecir José. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.